muita gente reclamar, principalmente das relações que iniciam muito rápida, né? As pessoas que conhecem pessoas, às vezes na balada, ou muitas das vezes, né, conhece através de um amigo, de uma amiga, e daqui a pouco essas pessoas têm ali uma certa relação, se aproximam, e com 30 dias, 40 dias estão morando junto. O que nos faz nos interessar por alguém, os motivos pelos quais a gente se interessa por alguém, eles são motivos totalmente inconscientes. Por mais que você diga assim: "Ah, eu me interessei por aquela moça porque ela é bonita, porque ela é simpática", né, sei lá, o motivo que você der aí, eh a tua mente consciente buscou alguma justificativa e ok. Mas verdadeiramente, né, no fundo, o que nos faz nos interessar por alguém são motivos inconscientes. O que são esses motivos? Estes pacotes de crenças, de programas que a gente tem lá no subconsciente, tá. E isso você pode observar na prática, porque às vezes você conhece alguém e pensa: "Poxa, como que eu fui me interessar por essa pessoa?", né. Então, não, às vezes não consegue achar, né, argumentos até para entender este interesse naquela pessoa. Às vezes é muito diferente, enfim. Então, e aí voltando para tua pergunta, o que que me parece, Vando, que tem muitos relacionamentos que acontecem dessa forma e que dão certo, que prosperam, que as pessoas talvez vivam até o resto da vida juntos. Até já ouvi casos assim. Ou vivem um bom tempo, né, mas também vai acontecer aqueles outros exemplos onde a pessoa passa, sei lá, 1 ano, 2 namorando, né, antigamente até as pessoas ficavam noivas por um outro período, depois tem o casamento e quando finalmente casa, em alguns casos, não convivem muito tempo juntos, não é. Então, não tem, no meu ponto de vista, não tem uma regra para isso. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. E o que é o tratamento por hipnose? Como funciona isso e qual o tipo de público que procura esse tipo de atendimento, Rosane? Olha só, quem procura, geralmente, são aquelas pessoas que elas não aguentam mais, tá. Elas estão assim, elas já tentaram de tudo, elas, como costumam dizer, estão no fundo do poço. A pessoa está no fundo do poço, está num sofrimento emocional grande, né, então ela já não sabe mais o que fazer, às vezes já tentou outros tipos de terapia e não teve um resultado. Então esse é o tipo de público que geralmente, é claro que tem as exceções, né, não é todo mundo. E qual E o conceito? a diferença, Vando, para uma terapia, né, convencional, é que o que que acontece? Com esse processo da hipnose, a gente muda estes programas lá da mente subconsciente. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar, porque é muito prático, né, a pessoa que ela acredita que todo homem mente, trai, engana, que são cafajestes, enfim, né, são crenças do público feminino e são crenças muito comuns. Essa pessoa, ela acredita, né, verdadeiramente nisso, porque ela aprendeu lá na infância que é assim, que funciona assim, que é desse jeito, então isso está lá na mente subconsciente como programa. Na terapia, com a reprogramação mental, com as ferramentas que eu utilizo, a gente pode acessar essa mente subconsciente e transformar essas informações. Então, é a própria pessoa que vai me dizer o que que ela quer e o que que ela não quer mais, né. E se ela não sabe, por exemplo, geralmente, como são crenças inconscientes, a pessoa só vai trazer o desafio dela, né. Por exemplo: "Ah, eu namoro, aí a pessoa me abandona, aí eu caso, a pessoa, né, repete a experiência de que o marido vai embora", enfim, esse tipo de situação, geralmente são situações repetitivas na vida da pessoa, né. Então, isso é o que ela me traz. Aí a gente vai investigar, dentro do processo terapêutico e vai achar a causa, a raiz disso acontecer na vida da pessoa, né. E aí a gente muda esta informação, esta raiz, né, essa origem lá da mente subconsciente e, falando de forma metafórica, instala, né, uma outra crença que ela quer acreditar a partir de agora, né, supondo, usando assim um exemplo prático, né, mais claro, pessoa que se sente incapaz, então ela vai querer instalar uma crença: "Eu sou capaz", né, por exemplo.
Perfeito. Agora, esse público que procura geralmente está muito abatido, é uma situação onde a pessoa já se encontra muito triste, abalada, ou está tentando voltar a um relacionamento, e quando chega nesse, abre aspas, né, fundo do poço, e chega até você nesse estado, a pessoa emocionalmente já está quase que destruída, né? Então, é um processo que cabe, principalmente ao seu trabalho, né? Muito tato. E como é essa abordagem, né, para essas pessoas que chegam até você? Porque, por exemplo, eu, por exemplo, tenho acompanhado aí até alguns vídeos, né, pessoas que chegam ao ponto de tentar buscar até dar fim à própria vida, por causa de uma relação que alguns até atualmente estão classificando como relação aí é, destrutiva, tem vários adjetivos, né, que se coloca, mas como é o tato, como é o trato para essa pessoa, como é essa abordagem? Porque eu fico imaginando, a pessoa, muitas das vezes, quando ela perde essa certa consciência, né, e fica à mercê do emocional, talvez ela ouça pouco menos e quer falar mais, ou seja, ela está cheia de muita coisa para dizer e talvez até para ouvir ela tenha certa dificuldade, porque o abalo emocional pode ser muito grande. Seria mais ou Sim. menos isso, ou eu estou tendo uma percepção Não, diferente do que se imagina? não, Vando, é que é isso mesmo, né, mas assim, o que que eu gosto de salientar? Cada pessoa é única, né, é incomparável, e a forma que eu vou atender cada pessoa, ou as técnicas que eu uso, também é única, né. Como diz um professor meu, é um atendimento de alfaiataria, muito específico para aquela pessoa, não é uma produção, assim, né, em série. E Wanda, assim, é muito importante também essa tua colocação, porque, assim, ó, não só por este fato, né, que eu falei agora, mas também por quê? Porque, neste ponto, né, eu vejo aqui que tem muito a ver eu falar um pouquinho sobre a autoestima, né. Então a pessoa, eu costumo dizer assim, ó, a maioria de nós, assim, ó, eu não gosto de generalizar, como você já deve ter percebido aqui no meu na minha forma de falar, né, de colocar todo mundo, como dizem, aqui no sul, todo mundo no mesmo saco, não, não gosto de fazer isso. Só que assim, ó, Vando, eu pessoalmente, eu nunca conheci nem uma pessoa, nem das pessoas que eu me relaciono pessoalmente, ou cliente que eu atendo, ou eu mesma, que tenha uma autoestima 100%, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente não tem essa autoestima 100%, a gente fica nesse estado, né, mais fragilizado, se submete a relacionamentos para não se sentir sozinha, ou por outros motivos, né, se submete a ser tratada de uma forma que não é a forma que aquela pessoa merece, né, às vezes, levando um pouquinho para o lado profissional. Às vezes ela fica até num tipo de emprego, com um tipo de remuneração, por ter uma baixa autoestima. Então, Wanda, olha só, a autoestima, ela afeta a maioria das pessoas e, prejudica, né, todos os pilares da vida da pessoa.